Oi, chegamos para terminar a análise do capítulo 2 de Êxodo, sobre a saída da escravidão espiritual. Você que está acompanhando os vídeos aqui do nosso canal, você viu que nós falamos sobre tantas coisas, né, nesses últimos vídeos, sobre a questão de abrir mão de ouvir as vozes que o mundo oferece, sobre a fé que agrada a Deus, sobre esperar a providência divina, enfim, tudo que falamos até agora faz parte dessa jornada que nós estamos fazendo à luz do livro de Êxodo, voltado especial para mulheres negras que são da igreja ou que estão fora e que querem ouvir um pouco sobre libertação espiritual. E esse é um projeto muito ousado, que vem debaixo de muita oração, que vem debaixo de muita intercessão, de jejum, e com muita responsabilidade para vocês como mulher negra, tá? Não é levado assim como fosse um hobby, uma brincadeira. Eu estou levando muito a sério essa passagem da mensagem a vocês, porque foi algo que o Senhor colocou no meu coração e que eu perguntei algumas vezes antes de vir para cá gravar o vídeo. E eu não sei se você percebeu nos vídeos anteriores, mas basicamente a gente falou da fase inicial da libertação, que é quando nasce em você o desejo de proteger o seu sagrado, de proteger a sua relação com Deus, mesmo que isso seja visto como antiquado pelo mundo. Depois falamos sobre a importância de ter uma fé e proteger suas emoções e desobedecer às vezes as ordens que o mundo ele impõe a nós, mulheres negras, até mesmo quando se fala na ideia de ideologia, né, que é muito pregada, que o nosso corpo é um corpo político, que essa ideia ela não está errada, mas ela resume muito aquilo que Deus ele tem para você, que é uma mulher negra, que é a filha dele, né? Mais do que ser um corpo político, você para Deus é espírito, alma e corpo. Então a gente falamos sobre a importância de você se desprender dessas ideologias que às vezes são inculcadas na nossa cabeça. Se você não tem essa ideologia, você não é útil para o movimento, você não é útil para a sociedade. Mas Deus ele não precisa dessa ideologia para trabalhar no seu coração. Falamos também sobre a importância de deixar para trás aquilo que te afasta de Deus. E chegamos aqui no capítulo 2, parte final, que vem do versículo 11 ao versículo 25, que Deus me mostrou que é quando você já passou da fase, como eu posso dizer, de criança, e veja que criança não como algo ruim, mas como uma fase inicial, uma fase de que está descobrindo que existe algo mais do que aquilo que foi repassado para a gente na história. Estamos na fase que agora estamos nos vendo como mulheres, né? E mulheres da presença de Deus, mulheres negras que já estão orando, já estão buscando, já estão protegendo a sua relação com Deus, independente daquilo que o mundo ele prega, independente daquilo que o mundo fala e independente das suas emoções. Estamos confiando em Deus. Então agora deixamos as coisas de menina para as coisas de mulher. E aqui é o que vem nos ensinar aqui. Vamos ler rapidamente o versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo, que fala assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Versículo 12. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Vamos ficar até aqui. Enquanto eu lia essa parte final do livro, do capítulo 2, veio muito forte a minha palavra revolta.
Moisés, desde que, antes mesmo dele nascer, já havia um projeto, até mesmo político, para impedir que ele nascesse. Porque o faraó, ele simplesmente olhou para aquele povo e disse: nossa, esse povo tá crescendo demais, está me incomodando, eles vão crescer mais e talvez eles podem se aliar com os nossos inimigos e estaremos perdidos. E ele pega e decide ordenar as parteiras para que elas matassem os homens, as crianças do sexo masculino, e elas não obedeceram à voz de Faraó, e ele pegou e ordenou que os próprios escravos, os próprios hebreus, matassem os filhos homens, jogassem no rio Nilo. E Joquebede, apesar desse projeto político de matança de crianças do sexo masculino, ela protegeu o seu filho e guardou, e depois entregou no rio, e a gente falou tudo sobre isso já nos vídeos anteriores. Mas antes de ele nascer já havia um projeto político para que ele não nascesse. E o Senhor protegeu ele o tempo todo, porque não foram todos os meninos homens que foram no rio Nilo e sobreviveram, mas ele sobreviveu, e não só sobreviveu, como foi adotado pela filha de Faraó, e teve a oportunidade de crescer com a sua mãe, uma escrava, e depois de adulto ser enviado para a filha de Faraó, com acesso à educação de qualidade, a regalias, a comida de qualidade, coisa que o seu povo não estava tendo acesso. Então, é visível o cuidado de Deus sobre a vida de Moisés, assim como também é visível o cuidado de Deus na tua vida. Ou você acha que é por acaso que você está aqui vendo esse vídeo agora? Depois de tudo que você passou, depois de todo um projeto político para que você não tivesse vida, que é um direito que está na Constituição, e depois de tantas provas, porque eu sei que quem assiste meu vídeo não é aquela menina negra que está super bem resolvida. Não, eu tenho noção de que é aquela mulher, aquela menina que está percebendo que sozinha ela não consegue fazer nada. Ela precisa de Deus para alcançar os seus sonhos, para sair da situação em que está. Eu tenho muita certeza e muita responsabilidade no público que Deus vai colocar para assistir esse vídeo. Então, você sabe o cuidado de Deus na tua vida. Você sabe que Ele já te livrou da morte várias vezes, que Ele já te tirou de situações que para você era impossível sair. Mas Ele foi tão bom contigo, né? E hoje você está aqui vendo esse vídeo. Não é por acaso. Mas Moisés, ele, apesar de ter sido gestado debaixo dessa promessa, debaixo desse sonho, debaixo da providência divina, quando ele veio a ser homem, vou dar uma pausa. Voltei. Quando ele veio a ser homem, não obstante toda essa história, todo esse cuidado, todo esse zelo do cestinho, toda a fé de Joquebede, toda a fé de Miriam, toda a obra de Miriam e toda a providência de Deus, ele se revoltou ao chegar e ver os seus irmãos sendo castigado de forma cruel. Aqui no versículo 11 fala que ele saiu a seus irmãos. Então ele já tinha, ele sabia que fazia parte desse povo, e ele viu as suas cargas que eram pesadas, e viu um egípcio ferir um hebreu, estava chicoteando, né? estava maltratando um irmão seu, e isso causou nele uma revolta. E Moisés, ele se revoltou, e não só se revoltou, ele planejou, porque aqui no versículo 12, e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, se escondeu na areia. Então aqui nós estamos vendo no direito, né, que eu sou advogada, no direito estamos vendo aqui um homicídio doloso,
que é quando há a intenção de matar. Ele olhou, viu que não tinha ninguém testemunhas, então, não tendo ninguém testemunhas, no coração dele surgiu a ideia de matar aquela pessoa. Então, tinha intenção de matar, não foi um acidente, como eu já ouvi algumas pessoas falando por aí, que ele bateu e se excedeu. Não, aqui vemos que alguém olhou, que Moisés olhou a um ou outro lado e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e se escondeu na areia. Então foi um crime doloso, teve a intenção de matar o egípcio mesmo, porque ele viu a carga do seu povo, a motivação, viu a carga do seu povo, viu que um dos seus irmãos estava sendo ferido, não gostou do que viu, olhou para o lado e para o outro, se livrou, né, na cabeça dele das provas e matou aquele homem, né, aquele egípcio. Ele se revoltou, mas ele não se revoltou da forma que é sábio, que é inteligente se revoltar. Porque, vamos pensar juntas, Moisés era filho da filha de Faraó. Então, apesar de ser hebreu, ele estava em uma situação privilegiada. Ele poderia, de forma administrativa, ou até mesmo usando o status de filho da filha de Faraó, punir aquele egípcio de outra forma, colocando ele para outra localidade ou afastando ele, porque ele tinha autoridade para fazer isso. Ele poderia também, como era uma criança que já tinha ouvido falar do Deus de Israel, fazer como Neemias, entrar no seu quarto, orar e pedir a direção para Deus, porque aquilo revoltou o seu coração, e falar: Deus, a minha mãe Joquebede, que é uma escrava, me falou de ti, e de repente eu estou vendo o meu povo sendo castigado, levando altas cargas. Deus, eu estou aqui, o Senhor não quer me usar, como fez Daniel quando estava na Babilônia e não quis se contaminar com o vinho da contenda e buscou a sabedoria que vem do alto. Ele tinha outras opções, sabe? Mas ele escolheu utilizar a revolta humana, a revolta que é baseada em suas próprias mãos, nas suas próprias forças. E muitas vezes eu e você somos assim. A gente sabe que está acontecendo alguma coisa e aquilo nos incomoda, causa dentro de nós uma revolta, e em vez de procurarmos a sabedoria que vem de Deus, tentamos alcançar ou resolver aquela situação com uma força dos nossos braços, assim como Moisés, que simplesmente decidiu agir pela sua força, pelo seu impulso. A revolta de Moisés aqui, eu acredito que ela veio assim, porque já fazia parte do chamado dele ser o libertador do povo de Israel. Fazia parte da história de Moisés que ele fosse o libertador do povo de Israel. E ele tinha que sair do castelo onde ele estava para que ele fosse no deserto e lá Deus falasse com Moisés. Porque se ele tivesse cercado dos deuses do Egito, cercado daquela política, daquela abundância que o cercava como filho da filha de Faraó, em algum momento o coração de Moisés ele ia se acomodar. Eu estou aqui em uma situação privilegiada, às vezes eu me incomodo porque eu vejo meu povo levando uma carga muito alta e apanhando, mas eu estou aqui, então tá tudo bem. Porque nós seres humanos somos assim, né? Quando não dói tanto na gente, a gente pode achar que deve ficar um pouquinho mais ali naquele lugar, naquele serviço, naquela situação, dá para suportar um pouco mais, porque eu estou num lugar privilegiado. Então, fazia parte do plano de Deus que Moisés saísse do Egito. Mas será que Deus queria que Moisés ele agisse aqui pelo impulso, no controle das suas forças, usando a sua própria mão, a sua própria estratégia, a sua própria inteligência, a sua própria gerência, para que ele saísse daquele lugar? No meu entender, no meu
no que eu leio, no que eu vejo do Deus da Bíblia, era plano de Deus tirar Moisés do Egito. Mas Moisés, ele poderia não ter que carregar o peso da culpa de ter matado aquele homem durante anos, se ele tivesse confiado no Senhor, se ele tivesse se da forma inteligente. Você me entende? Porque Deus, ele nunca quer algo ruim para o seu filho. Deus é um Deus que gosta de dar conselho, que gosta de dar estratégias, que gosta de surpreender. Então, no meu coração fala muito forte isso para você hoje, que essa revolta que você está tendo dentro de você, Deus, ele quer te ajudar a resolver. Ele quer ser o teu conselheiro, ele quer ser o teu amigo, ele não quer que você carregue uma culpa durante anos e anos para que o projeto dele na tua vida, ele se realize. Pode até ser que a situação que você esteja passando, essa revolta, ela seja com um propósito maior. Mas a forma que você vai utilizar para resolver, agora que você é filha de Deus, que você entregou a sua vida a Deus, não precisa ser com a força das suas mãos, porque Deus, ele está se convidando para fazer parte das escolhas da sua vida. E certamente esse vídeo não chegou por acaso aí para você nesse momento, dessa série de liberdade espiritual, de libertação dessa escravidão, desse jugo que o pecado às vezes coloca na nossa vida. E nas minhas visitas, aqui uma aspa, em que eu vejo mulheres que estão aí em uma escravidão mesmo espiritual, muitas das coisas que elas estão carregando, das cargas, é porque elas não tiveram o hábito ainda de consultar a Deus antes de tomar a decisão. E aí, depois que a decisão é tomada, que o leite é derramado, elas ficam, meu Deus, e agora, e agora? Mas aí ela já matou o egípcio, tal como Moisés. Não teve aí a prudência, a sabedoria que vem do alto de consultar o Senhor. Então, que nós, do Projeto Balaia, nessa caminhada de liberdade, não sejamos esse tipo de pessoa que não consulta Deus, porque mesmo que essa revolta seja por um propósito, porque tudo acontece por um propósito, os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos, mas convida Deus para a resolução dela, para que você não precise carregar um peso que não é seu e coisas que vão te atormentar por um bom tempo da sua vida. Moisés nos ensinou isso, né? Tanto que quando fala aqui no capítulo 3, quando Deus se aproxima dele, uma das coisas que Deus fala, olha Moisés, tira aí a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu tá pisando é santo. Lembrando ele que aquela sandália lembrava ele, ao Moisés, aquele homem do Egito que agiu pela sua própria mentalidade, pela sua própria força. Mas Deus queria que ele deixasse toda essa carga de peso, de filho da filha de Faraó. E se ele quisesse realmente ser usado por Deus, ele deveria ser apenas aquilo que Deus queria que ele fosse. E deixasse todos aqueles instrumentos de conhecimento, de status que ele tinha para trás. Porque Deus ia usar ele só com o cajado e não com a sandália do Egito, né? E a gente vai ver isso no próximo capítulo. Vai dar tudo certo. Se você gosta do vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilha e vamos juntos nessa jornada. Que Deus te abençoe hoje e sempre.